Gustavo Aguiar. Gilson, eu volto para falar sobre o balanço da Petrobras que foi apresentado hoje, em que a estatal indicou lucro de 5 bilhões e 330 milhões de reais no primeiro trimestre, aí depois de um ano passado, um ano difícil justamente por causa das perdas com a corrupção que foram indicadas pela Operação Lava Jato. Sobre esse balanço, a gente vai conversar agora com Eric Barreto, que é economista e professor do Instituto INSPER. Muito boa noite, Eric Barreto. Boa noite, Gustavo. Eric, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é sobre a expectativa do mercado. O mercado passou o dia inteiro em polvorosa, com oscilações muito grandes na Bolsa de Valores, justamente por causa dessa expectativa, do resultado dos lucros que a Petrobras teria a apresentar no fim da noite. Esse resultado ele se apresentou elevado, acima da expectativa do mercado, e aí acalmou também todo esse setor. Em geral, o mercado ficou mais calmo depois que percebeu o resultado da Petrobras. Eu quero saber o que isso significa depois da perda bilionária que foi apresentada no ano passado pela estatal. Olha, Gustavo, o mercado vinha desde meados do ano passado, aí, né, desde a metade do ano passado até a divulgação do balanço de 2014, muito pessimista em relação à Petrobras, né? Então, acho que qualquer indício de boa notícia já é bem visto pelo mercado, né? Então, assim, pensando daqui para frente, a minha expectativa, isso já há algum tempo, né, conversei outras vezes com vocês na rádio, e a minha expectativa é que depois dessa perda, a Petrobras tem um balanço tecnicamente mais limpo, né? Ela já reconheceu não só as perdas de corrupção, mas outras perdas no balanço também, decorrentes de má gestão, decorrentes de perda de expectativa na rentabilidade dos ativos, né? Então, ela parte de um balanço limpo, né? A gente fala que tirou os esqueletos do armário. Então, agora que ela tirou os esqueletos do armário, a chance de vir boas notícias pela frente é maior. Eric, esse foi o primeiro resultado apresentado pelo Eric, o Aldemir Bendini, que é o presidente da Petrobras, que assumiu no lugar da Graça Foster, que foi substituída aí por causa do desgaste com as denúncias da Operação Lava Jato. Esse resultado e toda essa sensação de razoabilidade, até de otimismo com relação às contas da Petrobras, tem a ver com essa mudança, com essa modificação na gestão e com essa nova política que o próprio governo tem tentado impor diante da crise com a Operação Lava Jato? Olha, na minha visão, não tem relação nenhuma com a mudança da presidência. Isso, independente da troca da Graça pelo Bendini, esses resultados iriam aparecer, assim, ia acontecer de forma muito parecida, tá? Não ia mudar muito. O que se espera do Bendini, principalmente por ele ter uma vivência aí de mercado financeiro, é que ele resolva o lado financeiro da Petrobras, né? O operacional vai muito bem. Se a gente olhar o resultado da operação aí do primeiro trimestre, ele ficou bastante superior em relação ao primeiro trimestre de 2014, tá? E quase o dobro do primeiro trimestre de 2014. O que corroeu aí esse lucro do primeiro trimestre de 2015, o que vem penalizando bastante o resultado da Petrobras ainda, são as despesas financeiras e variação cambial. Como eu falei, o resultado da operação ele é quase o dobro do primeiro trimestre de 2014, porém o lucro líquido é menor do que de 2014. Certo. Diante desses dados apresentados por esse primeiro trimestre, fica a dúvida aí, até por causa da dívida que foi apresentada no final do ano passado, se numa perspectiva anual a Petrobras vai conseguir superar toda essa crise, esse problema, e ter, mais uma vez, se recuperar, voltar a ter lucro
Existe alguma expectativa, já existe algum cenário desenhado a partir desses dados apresentados hoje, diante do primeiro trimestre, que foi positivo para a Petrobras? Sim, a Petrobras, a expectativa é que ela continue dando lucro, até porque a Petrobras sempre deu lucro, né? A Petrobras tinha um setor deficitário, que é o setor de abastecimento, porque o governo resolveu, por um tempo, bancar o preço da gasolina, né? Então esse setor ele operava com prejuízo. Porém, o outro segmento, o segmento de extração e produção, que também é um segmento importante, ele vinha dando lucro e cobria o prejuízo do segmento de abastecimento, né? Então a Petrobras ela já não dava prejuízo. O prejuízo aconteceu por uma situação pontual, aí, reconhecimento de perdas advindas de corrupção, né, e de outros fatores também. Então a expectativa é de manutenção do lucro, mas ainda há uma preocupação com caixa. Tá? Do início do ano, de 31/12 de 2014 até o 31 de março, aí, que é a data desse balanço, a Petrobras consumiu caixa de aproximadamente 10 bilhões. Tá? Então essa continua sendo uma preocupação. A gestão da Petrobras tem que continuar prestando atenção no caixa. Eu perguntei justamente por causa desse impacto com relação aos dados do ano passado, de 21 bilhões de reais de prejuízo, justamente porque há uma previsão aí para esse ano de que, mais uma vez, a empresa não consiga pagar os dividendos por causa do equilíbrio aí que precisa ser feito diante do que foi apresentado no ano passado. Esse resultado desse primeiro trimestre, ele é otimista para o ano todo ou ele representa um resultado pontual e que ainda não dá para dizer, por exemplo, que esse valor de 21 bilhões de reais de prejuízo do ano passado, justamente pelo que você falou, advindos de corrupção, eles não venham a ser abatidos, mesmo que a empresa mantenha os lucros que sempre manteve? Olha, é possível que esse prejuízo não seja coberto em 2015, tá? Mas tem duas coisas que a gente costuma confundir, mas que são conceitos completamente diferentes. O lucro e geração de caixa. Tá? No ano passado, a Petrobras deu um prejuízo de 21 bilhões porque ela reconheceu baixa no valor de ativos. Tá? Ela tinha algumas usinas, alguns ativos ali que a expectativa de geração de caixa era abaixo do valor contabilizado. Então ela reconheceu um prejuízo no balanço. Tá? Ainda assim, apesar do prejuízo, ela gerou um caixa de aproximadamente 60 bilhões no período. Tá? Então são duas coisas distintas. Para o ano, mesmo que ela não cubra esse prejuízo aí de 2014, o que ela precisa ter bastante cuidado é com geração de caixa, né, para manter uma geração de caixa positiva e crescente para ir aos poucos liquidando, reduzindo esse endividamento. Perfeito. Com relação à dívida, Eric, a dívida que elevou em 18% comparado ao quarto trimestre do ano passado e alcançou os 332 bilhões de reais nesse primeiro trimestre. Eu queria saber o que na sua avaliação, a Petrobras precisa fazer para reduzir esse endividamento líquido a partir de agora. É algo bastante difícil nesse momento, porque a dívida cresceu bastante, principalmente por causa da variação cambial, né? O dólar subiu bastante no período e acabou impactando no aumento da dívida. Tá? Para ela reduzir a dívida, tem um plano de desinvestimento. Né? Ao mesmo tempo que a Petrobras tem que investir nos ativos do pré-sal, né? Ela tem um compromisso de investir aí em ativos do pré-sal, ao mesmo tempo que ela faz esses investimentos, ela tem que desinvestir em outras áreas. Tá? Então, assim, ela está equalizando essa questão do caixa e tentando vislumbrar para o futuro uma redução desse endividamento. Tá? Não vejo no curto prazo
que ela consiga fazer essa redução da dívida. Perfeito. Bom, Eric, sobre esse resultado de hoje, ele pode ajudar a Petrobras a recuperar o grau de investimento na sua avaliação junto às agências internacionais que reduziram essa avaliação por causa desse prejuízo apresentado no ano passado? Olha, eu acho que agora o recuperar o grau de investimento é uma questão de tempo e principalmente da Petrobras recuperar a credibilidade, né? A credibilidade não vem só com resultados, vem com ações de gestão, vem com ações em prol de governança corporativa, né? Ela perdeu o grau de investimento principalmente porque não tinha um balanço auditado, né? Agora ela já tem o balanço de 2014, já tem o balanço em primeiro trimestre de 2015, né? Então acredito que não dependa só dos lucros, mas principalmente de ações consistentes de gestão. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, Eric Barreto, economista e professor do Instituto INSPER. Muito boa noite para você, Eric. Boa noite, Gustavo.